Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 21.200 dólares. Bitcoin que está tentando romper o topo e a zona importante do semanal dos 21.500. Inclusive a gente até ultrapassou essa zona, mas foi rejeitado formando uma armadilha. A grande dúvida agora é, depois dessa armadilha, nós vamos corrigir para os 19, 18 para pegar força para tentar fazer esse rompimento ou não? A gente já vai romper direto. Quero tentar responder essa pergunta no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar aqui hoje falando um pouco sobre o Bitcoin, nesse 1 hora, tá? A gente vai falar um pouco sobre essa consolidação que a gente está há um tempinho, vamos falar um pouco sobre a armadilha que a gente deixou ali na região dos 21.600 dólares. E também vamos discutir um pouquinho sobre o sentimento e onde as instituições estão se posicionando agora. Também quero falar um pouquinho sobre o S&P 500 e te explicar alguns motivos de por que, na minha opinião, a gente pode sim ter um 2023 muito melhor do que a maioria está pensando, tá? Mas beleza, vamos lá. Investidores, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o Bitcoin no 1 hora, né? Como vocês sabem, a gente vem de uma tendência de alta muito forte, né? E a gente está consolidando entre essa região dos 21.500 e dos 20.500 dólares. Realmente está difícil de passar dessas zonas e a gente vê algumas armadilhas com o preço perdendo fundos e voltando, perdendo fundos e voltando, rompendo topos e voltando, rompendo topos e voltando. Isso é basicamente uma consolidação, tá bom? É importante a gente entender isso para a gente não entrar comprando nesses rompimentos para cima ou não entrar vendendo nesses rompimentos para baixo, tá? Você opera rompimentos quando você tem uma tendência bem definida, e não é o caso aqui no curto prazo. Se você quiser operar o 4 horas, poderia até fazer sentido, né? Mas aí a gente precisa do quê? De uma retração. Operar um rompimento de curto prazo aqui para mim não faz sentido, até porque você pode ver que a maioria desses rompimentos, seja para o lado que for, foram falsos rompimentos, tá bom? Então toma cuidado, não opera rompimento de curto prazo numa consolidação, beleza? Vamos lá, mas é muito claro aqui a situação. A gente precisa romper e se manter acima dessa região dos 21.650, né? Por que eu atualizei? Porque agora esse é o topo, eu vou mostrar para vocês, é uma zona onde as pessoas acabaram comprando. Se o preço começa a romper, começa a fechar aqui no 4 horas, no diário, para mim é natural que a gente vai buscar primeiramente os 23 mil dólares e depois a região ali entre os 24, quem sabe até os 25, tá bom? São as próximas regiões assim de resistência que eu vejo. Vai depender da gente demonstrar força e se manter no 4 horas diário acima dessa região dos 21.650, correto? Eu acredito que sim, a gente tem uma boa probabilidade de fazer isso, desde que a gente não perca os suportes abaixo, tá? E eu vou destacar alguns. Primeiramente, no curto prazo, eu traçaria esse Fibonacci dos fundos que a gente deixou na região ali próximo dos 20.600, 20.500 e veria que a partir aqui, olha só, dessa região próxima ali dos 21 mil dólares e tal, é uma zona importante. É uma zona que a gente está ficando o dia inteiro aqui sem fechar candles abaixo, tá bom? Já 2 dias, na verdade. Então o preço está se mantendo acima desses 21 mil dólares, é importante que a gente se mantenha. Seria um mau sinal a gente romper essa região. Porém, seria um sinal ainda pior a gente fechar candles no 4 horas abaixo dessa região aqui, dos 20.600, de maneira mais conservadora, os 20.500, tá bom? Fechou aqui, eu traçaria um Fibonacci lá de baixo, lá do rompimento, indo até para o 4 horas aqui, e veria que a partir daí a gente poderia começar a ter oportunidades de compra no Bitcoin no 4 horas, tá bom? Aí eu olharia para um Bitcoin abaixo dos 20 mil dólares, quem sabe ali nos 19.500, onde seria uma primeira zona que eu ficaria mais de olho para compras, tá bom? Acredito que a gente pode sim ter boas compras no Bitcoin, fazendo um swing trade nessa região, mas o primeiro passo para a gente ter essa correção é realmente um rompimento confirmado dos 20.500 dólares, tá bom? Antes disso, galera, a gente está nessa consolidação e realmente não está tendo grandes oportunidades aqui no Bitcoin, a não ser que você esteja operando os topos e fundos desse range, tá bom? Mas, sinceramente, não está muito fácil de fazer essas operações. E pior que isso é que vai depender um pouco sobre o S&P 500, né? Amanhã a gente tem alguns dados importantes saindo às 10h30 da manhã, tá? A gente tem o PPI que pode sim fazer preço, não tanto igual um CPI ou um PCI,
mas o PPI pode sim gerar certa volatilidade às 10h30 da manhã e quem sabe a gente não decide nessa volatilidade, né? Afinal, a gente tentou aqui romper sem um fato externo e a gente foi rejeitado. E é aquilo que eu sempre falo com vocês, né? É o famoso stop loss hunt. O preço rompe um topo anterior, essa região ali que era tão importante dos $21.500, onde todo mundo estava de olho para fazer duas coisas, né? Primeiro, comprar. Tava todo mundo doido para fazer compras no Bitcoin ali, porque se passasse os 21.500, a gente ia embora. E também os stops estavam nessa região. Então o preço vai lá, o que as pessoas fazem? As pessoas acabam comprando, né? Então a gente pode ver aqui, olha só, bem no curto prazo, o candle dos 5 minutos com mais de 2.000 bitcoins sendo comprados próximos dos $21.600 no topo, né? Mais 955 ali no topo, ou seja, a galera aqui muitas vezes não escolhe comprar, a galera é estopada, tá bom? Então compra porque precisa, ou é liquidada, pior ainda, né? Stop tudo bem, liquidação não. Então muita gente é liquidada, estopada e compra no pior local possível. Essa turma presa, ela gera uma oportunidade para as instituições mandarem o preço contra elas. Primeiro, porque elas já captaram a liquidez dessas pessoas que estavam em short. E segundo, que muitas das pessoas que compraram desesperadas, cara, se o preço for contra elas, aí que elas vão ser liquidadas para o outro lado. Então a gente vê nos próximos minutos aqui uma queda bem forte para o Bitcoin ir testar a região lá dos $21.000. E surpreendentemente se mantendo, tá bom? O Bitcoin, depois de uma armadilha dessas, cara, se a gente não tivesse muito forte, ele já teria rompido esses $21.000 para fazer uma correção mais forte. Mas não foi isso, cara. A gente fez uma puta armadilha aqui. A gente caiu 3% e já voltou aqui para testar 21.400 de novo. Estamos no meio do range agora. Ou seja, tem alguma coisa muito forte acontecendo com o Bitcoin, cara. Isso aqui é uma armadilha clássica que fez a gente realizar, que fez a gente vender um pouquinho e que não está fazendo o Bitcoin cair. Então tem alguma coisa aqui. Eu não estaria shortado no Bitcoin nesse momento, tá? Até porque eu suspeito que essa força muito grande do Bitcoin tá ligada ao que está acontecendo no mercado. E o que as sardinhas estão fazendo? A gente vê um long short ratio baixíssimo aqui, em 0,74, tá? Historicamente isso é muito baixo no Bitcoin e mostra que mesmo depois de um pump, a turma está apostando na baixa. E se a gente não tiver um fato novo chegando aí, como por exemplo um PPI muito acima do esperado, ou um S&P 500 despencando do nada, cara, vai ser difícil o Bitcoin cair, tá? Então, se a gente tiver essa oportunidade abaixo ali dos $20.000, talvez seja bom a gente aproveitar mesmo, porque do jeito que tá parecendo que a gente vai romper direto essa região para ir captar mais liquidez dos shorts, beleza? É o que eu tô pensando que vai acontecer, tá? Eu acho que antes da gente retestar 19.500, a gente deve dar mais uma pumpada para estopar, para a turma começar a acreditar que a gente vai subir, né? Para ser aquele famoso FOMO. Se a gente começar a passar dos 22 ali, 23, cara, todo mundo que tava falando dos 12K vai começar a comprar acreditando, e é justamente quando essa turma comprar que para mim pode estar a oportunidade da gente vender ainda mais. E a gente vai discutir sobre isso diariamente. Mas se a gente rompe essa zona aí dos 21.500, confirma ali esse topo e tal, cara, eu acho que entra um FOMO no mercado, viu? E o FOMO, para quem não sabe, é o Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. As pessoas compram sem estratégia só porque acham que o Bitcoin vai subir para sempre. A gente sabe que a gente não vai fazer isso. Não. A gente está realizando aos poucos à medida que esse FOMO vai aumentando. Beleza? Tranquilo. Continuando aqui falando um pouco sobre o S&P 500. Né? O S&P 500 teve um dia bem desanimador, né? No sentido que esperava-se certa volatilidade, a gente tentou romper o topo, até depois do Bitcoin, tá? Que a gente não fez, o Bitcoin foi antes. A gente não conseguiu, formou uma armadilha aqui também e está voltando. O S&P 500 tem situação semelhante à do Bitcoin. Tendência de alta, consolidando aqui nas últimas semanas. Importante a gente se manter primeiro acima dos 3.960 e depois aqui, cara, 3.930 e tal. Não vou ficar preocupado enquanto a gente estiver acima dessa região dos 3.930. Rompeu aqui, cara, começa a ficar meio feio, a gente estaria perdendo o topo anterior. E aí a gente poderia olhar para uma tendência de baixa mais de longo prazo que a gente tem no S&P 500, tá bom? Mas, sinceramente, eu estou otimista que o S&P 500 não deve romper o fundo tão cedo, tá bom? Justamente porque, primeiramente, tá todo mundo acreditando que a gente vai romper, né? Quando a gente olha, por exemplo, aqui, o que a gente vê nos principais economistas lá do Fórum Econômico Mundial, a gente vê que 2/3 deles estão acreditando que a gente vai ter uma grande recessão global. Estão falando que na Europa vai ser a pior coisa do mundo e que
realmente 2023 vai ser um ano péssimo. E a gente sabe que quando a maioria dos players do mercado pensam uma coisa, tem uma grande probabilidade dessa coisa não acontecer. E mais do que isso, se a maioria já está precificando uma recessão, um fim de mundo em 2023, onde que essas informações elas encaixam? No preço, porque o mercado ele é feito da expectativa de todos os participantes. E não é assim, estamos em recessão agora e agora o mercado vai despencar 10%. Não é assim que funciona. É sempre uma probabilidade da gente entrar ou não em recessão. Então o mercado já trabalha com essa expectativa de probabilidade, correto? Então lembre-se disso. Então tá no preço, mesmo que tenha o mundo acabe em 2023, cara, isso já tá no preço. Olha o tanto de coisa que a gente teve: inflação, pandemia, guerra, e mesmo assim o S&P 500 não caiu mais de 30%. Né? Detalhe, sabe quantas vezes desde 1945 o S&P 500 caiu? 3 vezes? 3 vezes. Não, desculpe. Caiu mais de 30%? 3 vezes, caras. Ou seja, não é tarefa fácil pra gente chegar, romper o fundo e ser a quarta vez em basicamente aí 70, mais de quase 80 anos que a gente vai perder mais de 30%, tá bom? Muita gente fala, não vai cair mais de 50%, igual a única vez que a gente caiu em quase 80 anos. Desde a Segunda Guerra Mundial, sério que você acha que a maior probabilidade é a gente cair mais de 50%? Improvável. Pode acontecer? É claro que pode, e é justamente por isso que a gente mantém um pouco de caixa, né? Um pouco em dólar, um pouco em real, rendendo e rentabilizando o capital, beleza? Outro ponto muito importante que a gente pode destacar é que, sim, muitos problemas macroeconômicos estão aí. Isso já fez o ano de 2022 ser o pior em muito tempo, tá? Esses dados que eu peguei aqui, eles foram no final do ano. Quando a gente pega os dados atualizados no que aconteceu realmente no final, que a gente ainda caiu mais, caras, a gente teve aqui o pior ano num portfólio. 60% ações e 40% renda fixa em 100 anos, cara. Era tipo assim, desde o crash de 29 que a gente não tinha anos tão ruins, porque foi pior ainda o resultado desses 20%, que já estava bizarro. Que desses 20,4, olha só, 20,7 em 1937 e 27,3 em 1931. Crash aqui, né? Crash de 29. Então, basicamente, é difícil que esse portfólio performe tão mal igual ele performou. E eu vou deixar não tô achando aqui agora a notícia, mas eu vou deixar para vocês na descrição para vocês verem depois, tá bom? E é realmente assim, caras, os investidores já sofreram muito. Então, por isso que eu acho que esse ano não vai ser tão ruim igual estão pensando. E se a gente começar a subir, o próprio mercado financeiro também vai entrar em fome. A galera também vai ficar com medo de ficar de fora. E quando tiver todo mundo falando em S&P 500 rompendo o máximo, talvez seja o momento da gente pensar em realizar, tá bom? Mas eu acredito que esse ano aí, ano passado a gente já estava falando sobre isso, foi um grande ano de acumulação, principalmente no final, e a gente pode ter novas acumulações aí nesse ano, beleza? Então não deixe se enganar pelo apocalipse que sempre vai acontecer. E, cara, pode não acontecer. Na verdade, o mais provável é que não aconteça. Lembre-se, o S&P 500 caiu 3 vezes mais de 30% desde a Segunda Guerra Mundial. Mais que 40% ele caiu 2 vezes. Mais que 50% foi só na crise do subprime. Foi só em 2008. Então a probabilidade de a gente simplesmente despencar, caras, é baixa, tá? E as pessoas tratam isso como se fosse a maior probabilidade. Mas eu fortemente acredito que não seja, apesar de eu entender que ela existe, né? Tudo o que a gente faz aqui nos nossos trades, nos nossos investimentos, são probabilidades. E é por isso que a gente tem que saber comprar nos momentos que todo mundo está falando que o mundo vai acabar, mas sempre ter o conservadorismo de manter caixa aqui para, se realmente os profetas do apocalipse estiverem corretos, a gente conseguir comprar tudo mais barato. Beleza, investidores? Eu postei esse textinho aqui lá no meu Instagram, se você quiser dar uma olhada com calma nesses dados aqui. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí, dependendo já ia esquecer, instituições aqui no gráfico nesse momento, né? Não tem muita coisa, tá? Até por isso que eu ia esquecer, a gente pode ver um pouquinho de ordem aqui até a região do topo dos 21.600 e um pouquinho segurando o Bitcoin aqui nos 21, depois lá nos 20.500 e tal. Então, realmente, 21 muito importante, 20.600, 20.500 muito importante, 21.600, zona mais importante aqui, depois só nos 22. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.
Valeu!